Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que é mãe, você que é tia, você que é avó, muitas vovós estão passando a me acompanhar. Você que é nova aqui, você que está chegando e ainda não me conhece, você que é pai também, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, lindona, Thay, tá? Satisfação ter você aqui. E hoje eu tô trazendo nessa live, hoje eu quero conversar com você. Já tô no terceiro episódio da live, trazendo um entendimento para as mães, né? Que literalmente a maternidade ela pode ser maravilhosa sim, dentro da tua realidade, dentro do teu contexto. Você nutrindo 4 pilares muito importantes da sua vida e da sua família. E hoje eu quero trazer aqui uma história real, uma vivência real de uma mãe, tá? Que vai fazer muito sentido para você, de fato, entender que como esse pilar é um dos pilares mais importantes para mim, quanto mulher, para mim, quanto mãe, são os 4 pilares que eu modelo para que de fato eu tenha todo esse entendimento. Mateus, boa noite, Mateus, seja muito bem-vindo. Eu peço licença para vocês, tá? Para eu me descrever ao Mateus que me segue. Mateus é deficiente visual. Já tive a oportunidade de trabalhar ali do ladinho de Mateus, de trazer orientações assertivas, tá? Para você, Mateus, saudades, tá? Mateus, a Laura está aqui de óculos avermelhados, trajando uma blusa rosé, cabelos soltos, encaracolado, tá, Mateus? Satisfação por você me acompanhar aqui nessa live, meu querido. E o grande entendimento que eu quero trazer para vocês é o seguinte, mãe. O pilar principal de hoje é nutrir os filhos. É muito difícil para uma mãe que tem 1, 2, 3 filhos deixar a sua criança, na maioria das vezes, ali com um cuidador. Seja o vovô, seja a vovó, o tio, a dinda, né, a madrinha, que muitas das vezes faz o papel ali de mãe, algum responsável, escola, para aquela mãe ser inserida no mercado de trabalho, né? Eu já fui essa mãe que tive que deixar 8 anos o meu filho mais velho com a minha rede de apoio durante 8 anos da minha vida, e eu sei que o quanto isso é doído, e eu sei que isso é doído também para você. E a história real da mãe que eu quero trazer hoje para você é o seguinte: por que nutrir a relação com o filho é muito importante? Uma das grandes perguntas que eu quero fazer para você, mamãe, que vai passar por aqui, que ainda não me conhece, eu sou Laura Nogueira, mentora e educadora de mães e terapeuta ABA. Eu pergunto para você: você conhece o seu filho? Literalmente, você conhece o seu filho? Essa pergunta foi feita para mim através de uma mãe. E eu resolvi trazer esses pilares também para alertar muitas mães para saber se realmente elas conhecem os seus filhos. E a partir de então eu fiz algumas entrevistas com algumas mães e muitas mães me falaram: sim, Laura, eu conheço meu filho. Caramba, eu que pari ali minha criança, eu sei como minha criança é. E hoje eu quero te desconstruir tudo isso. Dizer para você que literalmente você não conhece o seu filho. Você apenas idealiza como é aquela criança, como é aquele ser. Porque quando você tá ali na tua gestação, você pensa no nome, você pensa como é que vai ser a cor dos olhos, você pensa como é que vai ser o comportamento daquela criança quando nascer. Você vai trazendo aquela perfeição de ser, na verdade. E a partir de então, quando aquele ser vem ao mundo, que você passa pelos primeiros meses um tanto complicado, né? Os primeiros anos que são difíceis para qualquer mulher, de adaptação, de tudo, você vai criando, modelando aquela criança na tua criação de acordo com o que você recebeu dos seus pais, e os seus pais dos seus avós, e assim das suas ancestralidade, né? E assim por diante, e tá tudo bem, tá? E tá tudo bem.
Só que a criação de antes não é como essa criação de hoje. A criação da minha bisavó não é como a minha criação com os meus filhos. Eu trago alguns princípios, sim, eu trago alguns valores, sim, mas algo que não faz sentido, que não passa na peneira pra mim, eu deixo guardadinho ali de stand-by, que eu sei que não vai valer pro meu filho. E quando essa mãe, né, trocando um insight com ela perguntou: Laura, você conhece o seu filho? E ela disse: não me responda, pense e depois a gente troca um insight, né? E aí o que que acontece? Ah, obrigada, Matheus, meu lindo. E aí o que que acontece? Essa mãe, ela relata a história dela de uma mulher que sempre trabalhou. Ela sempre veio de uma família muito humilde, sempre trabalhou para que os filhos não passassem necessidade. E em prol disso, pelo fato dessa mãe sempre trabalhar, de dar de um tudo pro filho, né? Muitas das vezes ela deixou ali de abdicar a atenção, o carinho devido. Essa mãe, ela pensava que literalmente o trabalho, né? Lembra em relação às outras lives? Valores, o trabalho, vou trabalhar para dar o melhor pro meu filho, para dar uma boa escola pro meu filho não passar fome, para eu botar uma comida boa dentro da minha casa. E aquelas crianças, muitas das vezes, pelo fato da mãe estar trabalhando, às vezes até o pai estar trabalhando, era uma outra geração, o pai muito rígido, o pai muito severo, ao ponto daquelas crianças naquela época ter medo literalmente de falar. Tudo corria para a mãe quando chegava em casa. Literalmente cria alguns bloqueios, né? É uma das coisas que eu estou desenvolvendo agora no meu programa PMR, Programa Mães Realizadas. É um módulo agora que eu estou incluindo de fato para que eu possa estar trabalhando com as mães. Ter esse olhar literalmente para a comunicação só do seu filho, tá? Porque eu trabalho a mãe, eu entendo a mãe, mas dentro desse contexto, dentro dessa realidade, eu desenvolvi mais um módulo lá para o meu programa, justamente para eu trazer esse entendimento aqui para você. E aí, o que que acontece? Cada criança, ela é única, né? Por mais que você tenha 1, 2, 3, 4 filhos, cada um tem a sua personalidade. Acaba que muitas das vezes a mulher, ela tem que lidar com diversos mecanismos, e um deles, de fato, é a questão das divergências entre irmãos. E ela relatou que tinha muita divergência entre os irmãos, mesmo sendo, né, uma gestação ali vindo de uma mesma mulher, né, de um mesmo pai, e os filhos totalmente diferentes. Era uma das grandes coisas que ela tinha que tá ali naquela luta constante, porque a intenção dela é fazer com que os filhos literalmente crescessem unidos, crescesse dentro daquilo que ela queria com carreira profissional, que os filhos dessem muito certo na vida, que fosse muito realizado na vida. E acaba que não foi assim. A gente pensa que a gente conhece os nossos filhos, né? É o que a pessoa, a mãe conversou comigo. A gente pensa que a gente conhece os nossos filhos quando são pequenininhos ali, que a gente tá ali vigiando, tá correndo atrás. E a proporção que essa criança ela vai crescendo, Leninha, seja muito bem-vinda, minha linda, tá? A proporção que essas crianças, esses jovens, eles vão desenvolvendo, eles vão mudando ali, né, os seus comportamentos, as suas personalidades. Até um dia que um dos filhos perguntou para essa mãe para que ela escolhesse, eram 4, né? Mãe, de qual dos seus filhos você ama mais? Lógico que a mãe, ela ama todos os filhos. E naquele momento, aquela mãe disse para os filhos: bom, filho, até o momento eu só vou te responder quando você estiver adulto. Porque aí sim eu vou saber quem é que eu amo mais. Porque no momento presente eu não vou conseguir te dar essa resposta. Aí tem 2 vertentes. A criança naquela época que ficou sem a resposta da mãe, que a mãe literalmente não trouxe esse entendimento, esse esclarecimento, né? E literalmente
por que de fato aquela mãe não disse? E aí foi que no nosso bate-papo ela disse: eu conhecia meu filho quando eles eram pequenos, onde estava ali dentro do meu poder, onde eu podia mandar, né? E você acaba que a mãe usou do poder do autoritarismo, né? De mandar fazer aquilo que ela achava que deveria ser feito em termos de comportamento, em termos de tudo, né? A família muito rígida. E acaba, se aquela criança já perguntou isso pra mãe, é porque ela já tinha algo lá atrás, dentro dela, questionando, e que muitas das vezes aquela pergunta não foi sanada, tá? Se vocês tiverem pergunta, pode colocar aqui. Leninha, não sei se você tem filhos, pode colocar aqui a tua demanda para que eu possa te ajudar ainda mais. E aí, o que acontece? Os filhos cresceram, né? Cada um vai seguindo o seu caminho quando os filhos crescem. E aí tem filhos que literalmente às vezes fica próximo da mãe. Tem filhos, né, que some no mundo, tem casa, vai para um outro estado. A rotina, né, são dentre tantas coisas, e acaba que aquela mãe ficou sozinha. E aí vem o outro comparativo com o único com filho que dá atenção, e a mãe acaba e diz: bom, somente esse filho é que cuida de mim, somente esse filho é que me traz um olhar, somente esse filho que me leva para o médico. Bom, esse filho é o que eu amo mais. E aí é uma das coisas que eu quero estar trazendo para você, de fato, mãe, para que você entenda esse contexto, que a maneira como você fala para o seu filho é muito importante. Eu sei que o dia a dia é desafiador, eu sei que muitas das vezes a gente perde a cabeça, bate, fala, né, falou bobagem ali pro filho, que muitas das vezes você fala ali: poxa, eu errei, não era pra me ter falado isso pro meu filho, cara, eu bati no meu filho no momento de raiva, não era pra eu ter feito isso. Eu sei que é desafiador, eu já estive nesse lugar também. E o que eu quero te falar é o seguinte: a mãe, ela só errou em um seguinte fato: o fato de muitas das vezes você não responder para um filho, porque a criança, seja ele, dependendo da idade, da faixa etária, de um jovem, ele vai atrás de respostas, né? Se a mãe, ela dá carinho mais para um e dá menos carinho para outro, já tem uma divergência ali dentro de casa. Então é muito importante para que as mães possam, de fato, ter essa orientação assertiva. A personalidade muda. Muitas das vezes a mãe, ela tem filhos gêmeos idênticos, né? Iguaizinho, muito parecido um com o outro. Mas quando nasce, às vezes um vai ser mais carinhoso com a mãe, o outro nem tanto. E literalmente a gente, quanto mãe, a gente não pode estar exigindo dos nossos filhos que eles sejam iguais. Porque a gente, quanto mãe, a gente dá o nosso melhor, a gente quer botar na escola melhor, um curso de inglês, né? Judô, dentre tantas outras coisas, a gente quer dar o nosso melhor para os nossos filhos, e nós vamos fazer. Só que eles vão crescer e a gente não pode estar cobrando que eles dêem esse mesmo retorno. Porque é vida real, percebe? E muitas das vezes, o que eu vejo que está acontecendo? Muitas das vezes está vindo muitas discórdias dentro de casa, essa dificuldade. Às vezes os pequenininhos estão dizendo para as mamães: mamãe, olha, você tá dando muita chance pro meu irmãozinho, só eu que levo bronca. Eu tiro isso por mim. Deixa eu ver aqui o que a Leninha tá falando. Meu filho já fez essa mesma pergunta, né? Respondi que amo os dois do mesmo jeito, que eu amo do jeito de cada um. É verdade, Leninha, tá? Mas lembra, cada um tem a sua personalidade. Eu vejo pelo meu, né? O de 10 anos, ele já é mais ali pelo fato dele ter sofrido com a minha ausência quando eu trabalhava. Ele é meio carente de atenção. Passamos algumas situações meio difíceis, né? Já trouxe aqui algumas histórias minhas. E às vezes ele tá sempre por aqui. E quando o irmãozinho dele nasceu, eu tive que ter esse cuidado para que ele não se sentisse, né? Meu irmão nasceu, pronto, acabou pra mim. Porque tudo era pra ele. Tudo, literalmente tudo. Foi o primeiro neto, né? Foi o primeiro tudo. Então toda a atenção era pra ele. E quando veio o Heitor,
a gente teve que trabalhar em família, em conjunto, para que ele se sentisse amado do mesmo jeito. E muitas das vezes a gente tem que ter atenção quanto mãe, o que a gente fala, como fala para um filho, porque uma palavra que a gente coloca errada, ela vai causar feridas emocionais ali dentro do filho, muitas das vezes. Às vezes a gente passa despercebida pelo dia a dia mesmo, a cabeça quente, tanta coisa. E muitas das vezes o pai é severo demais. Eu sempre falo, o meu pai, né, eu trago muito a minha realidade. O meu pai sempre foi um pai daquele que eu tinha que sentar na mesa e só levantar depois que ele se levantasse, né? Comer ali caladinha, não podia falar nada, uma criação muito rígida. E trocando esse insight com a mãe, com essa mãe que teve a oportunidade de me dizer, eu pedi autorização para ela se eu podia contar um pouco da história dela. Ela disse, não, pode ficar à vontade, porque hoje eu vejo e pergunto para mim, Laura, o que eu errei na minha criação? Ela em lágrimas chorando para mim, Laura, o que eu errei? Hoje eu tô com meus, né, seus 80 e poucos anos, Laura, o que eu errei? Qual foi o caminho que eu errei? E é muito difícil você chegar a dizer para uma mãe, porque você não sabe a história de fato, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Mas uma das coisas que eu disse, o que ela podia ter feito pelo filho, ela fez enquanto vida, porque ela gerou o filho. Agora o filho vai ter que ter essa consciência, esse amadurecimento de chegar para a mãe de fato. E muitas das vezes, quantas mães estão sofrendo dentro de casa, que os filhos crescem e criam inamizade dentro da sua própria casa, ficam maus com mãe, literalmente não quer saber. E às vezes aquela mãe, ela se culpa por aquilo dali, entende onde é que ela errou. E o que eu disse para ela, olha, você fez a melhor coisa pelo seu filho. Não tem como você voltar lá atrás, mas o que você fez está feito. Só que faltou o quê? Você ter aqueles momentos de você largar um pouco o trabalho, né, de mão e dar um pouco mais de atenção para o seu filho, literalmente, porque são crianças. O meu filho, por exemplo, já está entrando na pré-adolescência, é um momento de atenção que eu tenho que ter redobrado, porque o corpo está mudando, os pensamentos estão mudando, tá ficando curioso, então eu tenho que estar ali monitorando algumas coisas para que de fato ele vá no caminho certo, porque às vezes você como mãe, você quer um caminho para o seu filho, mas ele vai encontrar outros, né? Vai encontrar outros que muitas das vezes vai contra o que você quer. Tem casos de, por exemplo, situações de mães que chegam para mim, Laura, eu dei de um tudo para minha filha, tudo pro meu filho, e a criança escolheu uma outra sexualidade. E para a família é um choque, porque foi criado num berço de ouro, né? A mãe muitas das vezes não deixou fazer nada, a mãe sempre corria para fazer as coisas ali pro filho, não deixou o filho realmente, né, errar. E filho, olha, você errou. Como às vezes eu falo pro meu filho mais velho, filho, você errou, vamos corrigir aqui. Eu chamo o pai, nós sentamos, filho, a gente vai resolver nós três. Por quê? Porque eu quero que qualquer erro que meu filho cometa, eu seja a primeira a saber. Por mais que ele seja punido, porque ele vai ser punido de qualquer forma. Se não for punido por mim, ele vai ser punido pela lei, ele vai ser punido pelo tempo, pelo julgamento da sociedade. Então eu, quanto mãe, eu quero saber primeiro, eu quero trazer ele para perto de mim. E eu faço isso com meu filho para que, de fato, eu não passe padrões comportamentais que eu vivi com meu pai lá atrás, porque foi 8 anos da minha vida com meu filho que eu era rígida. Meu filho já me olhava assim com medo já. Eu nunca abri minha mão de ser mãe. Só que eu era uma mãe igual meu pai. Eu trazia padrões, porque eu fui criada daquela forma, né? Apesar de eu ter sido criada com a minha avó, por parte de mãe, que me mimou, né? Eu cheguei aos meus 12 anos, eu nem sabia algumas coisas, porque ela sempre estava ali fazendo, mas ela deu o melhor da condição dela. Mas quando eu ia para casa do meu pai, a minha mãe era muito calma, né? Parecido muito com essa história dessa mãe. E o pai era muito severo, ao ponto da gente ter medo, a gente não podia rir.
Literalmente, eu e minhas irmãs, a gente não podia rir, a gente era criança. E criança só quer gastar energia, criança só quer correr. E quando a minha avó dizia, Laura, filha, você vai pra casa da mãe. E eu já ficava com medo, já ficava com, né? A minha alegria era quando meu pai viajava e quando a mamãe chegava pra mim e dizia, olha, teu pai vai chegar. Nossa, eu já ficava nervosa, eu ficava com medo, apreensiva, né? E essa história dessa mãe me relatando em choro, se questionando o que ela tinha feito de errado na criação dos filhos dela, que ela não sabia porque ela tinha vários filhos, mas por que os filhos dela eram assim, no momento que ela mais está precisando agora, ela não tem nenhum, né? Cada um está com o seu caminho, trabalhando, tem sua família e tem divergências dentro do filho dizendo, olha, você não me ama e pronto, você ama mais fulano de tal. Então ele é seu filho, eu não sou seu filho. Me esquece. Então isso é doído para uma mãe que passou lá atrás. Cidinha linda, seja muito bem-vinda. Cidinha, eu sei que você tem filho. Qual é a tua demanda aqui, viu? Coloca para que eu te ajude. E eu sei que é muito difícil para uma mãe passar essas situações. E eu sei que é muito difícil, de fato, para uma mãe que passou, né, uma vida toda para cuidar daquele ser, passou noites em claro, né? Gastou o que teve e o que não teve para cuidar daquele ser humano, para quando se tornar um adulto, fragilizado, um adulto agressivo. O índice de filhos que estão cada vez mais maltratando a mãe é absurdo, de fato. É absurdo, é enorme. Por isso é que eu pergunto, você conhece, trazendo essa mesma pergunta que ela fez para mim, você conhece o seu filho? Você pensa que conhece o seu filho? Você modela o seu filho para aquilo que você quer? Mas a realidade, a vivência é outra. E o tempo vai te dizer isso. Tanto é que foi uma das coisas que ela disse. Hoje eu sei qual é o filho que eu tenho mais carinho, qual é o filho que eu tenho mais apreço. É aquele filho que cuida mais de mim. É aquele filho que tem a atenção. Não é que eu não ame os outros, eu amo, mas esse aqui, né, eu tenho um olhar mais cauteloso, porque ele me acolhe. Ele me escuta, ele tem paciência comigo, de fato. Porque, veja bem, agora a gente tá perdendo a paciência com as crianças, né? Coloca aqui pra mim qual é a faixa etária de idade do filho de vocês. O meu é de 10 e o Heitor tem 3 aninhos agora. E aí ela disse pra mim, eu cuidei a vida toda. E no momento que eu tô precisando, eu perdi a paciência inteira, né? Com os meus filhos, agora eles é que tem que ter paciência comigo. E aí quando há uma inversão de situação, né, o filho que tem que ter a paciência com a mãe, e muitas das vezes quando a mamãe tá idosa ali, precisando ir pro hospital, precisando resolver algumas coisas, o filho já não tem, ainda mais nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, como eu vim de uma família rígida, uma família, pelo menos a minha, né, o meu pai, eu sempre trago a minha realidade de fato, porque eu trouxe o comportamento do meu pai, a criação que o meu pai teve para minha vida, e eu fiz com que aplicasse para o meu filho e trouxe alguns problemas, sim, porque dependendo da maneira como você trata o filho, se bota ou não de castigo, né? Se você muitas das vezes não se faz, porque a maior autoridade de uma casa tem que ser a mãe, tem que ser o pai. Mas não é aquela autoridade de dizer, olha, eu sou a mãe, tu tem que fazer isso, se não fizer tu vai apanhar, né? Eu sempre vou trazer casos aqui, eu sou terapeuta aba, e às vezes os pimpolhos, piquixichito que eu atendo, ele fala, a mamãe me bateu porque eu derramei uma cola. Gente, o que é uma cola? O que é uma cola? A mamãe me botou de joelho porque eu derramei uma cola, sabe? É trazer a tua educação, não traga uma educação rígida pro teu filho. Teu filho derramou uma cola, filho, olha, a mamãe vai te ajudar aqui com essa cola. É uma cola, né? Vamos juntar aqui tudinho, mas tenha observação para você não derramar de novo, porque possa ser que a mamãe não tenha dinheiro para comprar outra cola, tá? Trazer esse entendimento pro filho de fato.
Eu sei que é muito difícil o nosso dia a dia. A Cida, ela tem o Pedro Henrique de 9 e a Camila de 21, né? E não tenho paciência com eles. Nossa, Cida, são faixa etárias de idades, né, diferentes. Tem muita gestão de conflitos aí, viu? Diariamente, né? A jovem, né, já com seus 21 anos e a criança, então, percebe que tem que ser trabalhado de fato. Por quê? Porque você tem que ser a referência para a mãe. A referência de, por mais que seja difícil, né? Não só você, eu tô trazendo aqui a comunicação familiar como um todo, de fato, você e o pai. Porque às vezes você e mãe ficam tanto, né? E o pai já é mais agressivo. O pai já, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, é trazer a comunicação certa. Porque se tu educa teu filho de um jeito e o teu marido vai lá e educa de outro, aí já causa uma divergência dentro da própria casa e até com o marido. E literalmente tem que ter paciência, que é uma das coisas que falta muito, né? De fato, mas é devido a esse contexto que a gente vive, a gente trabalha, a gente tem casa, tem demanda, tem marido, tem um monte de coisa. E muitas das vezes o filho que ele quer é a tua atenção. Quando você tira ali aquela meia hora, bom, eu não tô fazendo nada, eu sei que a pia tá cheia de louça, tem roupa para lavar, tem tudo, mas ele tá ali no pé. Porque às vezes o filho fica ali no pé, enquanto tu não fala, ele não sai, né? Acaba que literalmente é complicado, né? Deixa eu ver aqui que a Cida tá colocando. O pai dos dois são falecidos. Cida, você tem rede de apoio ou é só você, ele e Deus? Coloca aí pra mim, né? Eu não tenho a rede de apoio que possa ficar com os meus filhos durante a semana. E às vezes a gente tem que se reinventar de fato, né? De entender essa comunicação das crianças para que a gente possa estar superando. E lá na frente, os teus filhos dê o retorno que você pense que ele possa te dar. Não gerar expectativa para que, de fato, você olhe com o olhar dessa mãe e dizer aonde foi que eu errei com a minha criação, tá? Eu, eles e minha mãe, né? Ah, que bom que você tem sua mãe, Cida, para te dar aí esse suporte, tá? Trabalhar a comunicação dos teus filhos para que eles possam olhar para a tua realidade, né? De dizer, olha, somos dois irmãos e que na ausência da mamãe a gente sempre vai se erguer juntos. Porque é isso que eu passo para os meus filhos, né? Sem gerar expectativas, porque eu sei que a realidade, a demanda é outra, que quando eles tiverem adultos, eles vão ter as escolhas deles. Eu vou mostrando o melhor caminho para eles, né? Muitas das vezes, como tu mostra o caminho para o teu filho, às vezes você já mostra de forma errada no seguinte fato. Eu vejo muitas mães dizendo assim, devido ao estresse e tal, eu bato mesmo, eu apanhei tanto, nem morri, eu tô aqui. Mas não faça isso porque vai causar traumas na tua criança, você vai ter um adulto fragilizado, um adulto medroso dentro de casa, um adulto que vai olhar pra você e dizer assim, minha mãe só sabe trabalhar, eu quero conversar com a minha mãe, mas ela nunca tem tempo, a minha mãe sempre diz, depois, nunca tem tempo pra mim. Então, não erre com os filhos de vocês, por mais que o tempo seja imprensado, por mais que o tempo você olhe e diga assim, meu Deus, eu não tô tendo paciência, meu Deus, tem tanta coisa para mim fazer. Qual é o momento que você, quanto mãe, por exemplo, aqui a Cidinha que tá aqui comigo, qual o momento que eu, quanto mãe, eu posso conversar ali, por exemplo, com a Camila, de 21 anos? Camila, vamos trocar aqui, entrar na linguagem, né, do filho ali. E aí, o que tá rolando no mundo dos jovens? O que o jovem está conversando? Filho, o que você está aprendendo de novo nesse universo? Qual é a dificuldade que você está tendo, que você gostaria da opinião da sua mãe? Porque quando você não faz isso, a primeira pessoa que a criança, o indivíduo encontrar, o jovem encontrar, ele vai falar com pessoas lá fora. E você jamais vai saber do que realmente está acontecendo
né? Que é o que acontece muito com os jovens quando normalmente às vezes engravidam, por exemplo, né? Às vezes não fala pra mãe por medo, porque a mãe, né, vai brigar, a mãe vai falar. E quando você traz esse olhar de amizade, esse olhar de carinho, de fato, de dizer, bom, você errou, mas eu sou aqui porque eu sou sua mãe. E você passa a nutrir literalmente os teus filhos, independentemente de qual é a faixa etária de idade, independentemente do que você sonha, porque você sonha uma coisa para o seu filho, mas lá dentro ele já tem um sonho dele. Muitas das vezes ele só ainda não sabe identificar de fato, tá? E aí, às vezes a gente quer empurrar para uma coisa e não é aquela coisa, não é gerar expectativa. Lembra, os filhos são para o mundo. E aí a nossa missão é educar de fato, tá? É uma das coisas que eu sempre falo nas minhas palestras, para onde eu vou, nas instituições, é que quem educa é pai e mãe. Escola escolariza, educação vem de berço. Às vezes a tua educação, lá a maneira como tua mãe te criou, muitas das vezes você vai ter que lapidar para trazer a sua educação de fato, como você quer educar de fato. E o que a mamãe, o que o vovô te ensinou lá atrás, né, os seus avós, isso aqui dá, isso aqui não dá, então deixa ali paradinho, segue você a sua educação e vê realmente, como a Cida falou, eu tô perdendo a paciência, eu não tenho mais muita paciência. O que te faz tirar a paciência? Será que é porque a criança tá lá em cima toda hora, às vezes perguntando a mesma coisa? É porque estão brigando constantemente e a mamãe ainda não sentou para resolver essa gestão de conflito de família? É porque tem demandas dentro de casa que você não tá conseguindo sanar as coisas do dia a dia da casa? Né? Para quem é casada, será que está com alguma preocupação com o marido? Alguma divergência que nós acabamos trazendo, passando ali para os nossos filhos? Ou são coisas que literalmente são internas minhas, que eu como mãe, parece que eu não estou tomando as rédeas da criação da minha criança. Tem algo que é para ser feito e eu não consigo fazer, e eu literalmente, né, como eu vejo muitas mamães que são casadas, mas só elas que assumem a responsabilidade da criação, de cuidar de tudo. Não divide com o parceiro essa responsabilidade, acaba que, né, a balança não vai. E quando você não nutre essa comunicação familiar com o teu filho, o futuro vai ser igual dessa mãe que eu trouxe aqui para vocês. É chegar você perguntar onde foi que eu errei com a criação da minha criança, com a criação do meu filho. Porque eu dei de um tudo para eles. O tudo que você tem que dar é amor, é carinho, é você trazer a tua autoridade, sim, de dizer, olha, eu sou mãe, você tem que me respeitar, mas não é aquela mãe narcisista, aquela mãe que vai impor limites, né, de ser isso aqui. É ouvir a criança realmente, o que ele quer, o que ele não quer, porque entender, se colocar no lugar, porque é ser humano. E nós, quanto seres humanos, a gente sempre vai estar, o quê? Propícios a erros, independentemente de faixa etária de idade. E uma das grandes preocupações que eu venho tendo, quanto terapeuta aba, porque eu me tornei terapeuta aba devido você, mamãe, né? Chegar até a mim, dizer, eu atendo mães atípicas, né? Eu tenho um outro Instagram que eu tô modelando. E a mãe pediu ajuda para que eu trouxesse um olhar assertivo de fato. Então, tudo que seu filho quer, muitas das vezes, é que você pare, escute e ouça e responda de fato. Não deixe seus filhos sem respostas, porque ele vai atrás, ele vai querer saber da resposta dele, tá? Então, assim, eu trouxe esse pilar para que você possa entender esse contexto, esse universo que é um tanto difícil para as mães de fato. Não é uma jornada simples, não existe uma fórmula mágica, mas o que existe sim é você se trabalhar, mãe, e dizer, bom, hoje eu vou nutrir esse pilar. Hoje eu vou me dedicar a esse pilar. Essa semana eu vou me dedicar somente a esse pilar. E eu vou ver no final de contas como é que eu me saio
para que de fato eu veja qual foi os erros que eu cometi e como é que eu posso estar corrigindo de fato, tá? Para que não aconteça o que está acontecendo com muitas mães à sua volta. E para que não aconteça também com você o que aconteceu comigo em relação à minha criação, que eu sempre falo, porque me trouxe sim traumas, me trouxe sim bloqueios, e a proporção que eu fui crescendo, eu fui vendo que o meu pai estava errado em algumas coisas, e eu tinha que me profissionalizar, buscar conhecimento, de trazer essa clareza para minha vida, para o meu casamento, para o meu relacionamento, para a criação dos meus filhos, e mostrar para o meu pai que ele estava um tantinho errado lá atrás também. E hoje ele já tem essa clareza, né, esse amadurecimento, o quanto ele errou, porque as filhas se dispersam de fato, mas hoje eles já, graças a Deus, já têm esse amadurecimento, esse esclarecimento, né? De acordar para a realidade, acordar para a vida, porque muitas das vezes você pode ter filho homem, e às vezes você quer ser rígido demais, quer ser rígida demais, né? Não usar o poder do autoritarismo para você ser mãe, para você ser pai, mas sim você se fazer presente de verdade para tua criança, para que de fato qualquer erro você seja o primeiro a saber, tá? Então, se você chegou até aqui e ainda não me conhece, eu sou Laura Nogueira, mentora, educadora de mães e terapeuta ABA. Eu vou estar com um desafio para você mãe em fevereiro, se tiver interesse de participar, para você que quer e deseja ter tempo para você, porque muitas das vezes você acha que o tempo às vezes sair ali rapidinho, quando chega em casa, você fica com aquela sensação de estar cansada, literalmente. Às vezes você trabalha muito, fica com a sensação de, bom, hoje eu não tive nem ali um autocuidado para mim, eu só tô trabalhando. E muitas das vezes o teu autocuidado, ele não é só físico. Às vezes, né, por fora tá tudo bonitinho, você tá toda bonitinha, mas por dentro você às vezes tá destruída. Muitas das vezes você tá com um cansaço ali emocional. Muitas das vezes você dorme de um jeito, acorda de outro, com aquela sensação de que está vivendo a mesma coisa todos os dias, que é algo diferente. Né? Às vezes o marido te cobra, às vezes o teu próprio filho ele te cobra, às vezes você mesma se cobra. Então vai ser um desafio de 5 dias, né? Em uma sala secreta, tá? Somente para as mães, para a gente entender esse contexto com aplicações, né, de algumas ferramentas, para que você de fato já tenha um espaço e conduza dentro de 5 dias isso para você. Se você tem interesse de participar, Laura, eu quero experimentar, eu quero ver como é o primeiro dia, eu quero ver como é o segundo dia, é totalmente gratuito. Coloca aqui embaixo, Laura, eu assisti sua live, eu quero participar do desafio, porque você tem que ser sua prioridade também. Porque afinal de contas, para você estar bem, para tua família, na verdade, estar bem, você tem que estar bem com você mesma, fisicamente, psicologicamente, tá? Para que de fato você coloque o peso na balança do trabalho, família, casa, esse universo que é de todas nós mães, né? E por aqui eu me despeço, eu quero agradecer as caríssimas e os caríssimos que se fizeram presentes, tá? Matheus, eu não sei se você ainda tá aqui, Thais, Leninha, que colocou aqui o seu filho, tá? Cidinha, sejam muito bem-vindos, tá bom? Eu espero ter contribuído com a evolução de vocês, porque a realidade de mãe, ela pode ser sim leve, ela pode ser sim muito sucinta, desde que você entenda e aplique alguns contextos dentro da tua realidade, tá? Porque é isso que eu quero. Matheus, se você ainda estiver aqui, um beijo no teu coração. E por aqui eu me despeço nessa live. Cidinha, obrigada por participar, tá bom? E Leninha também, tá? Seja muito bem-vinda aqui, tá? E até a próxima live, amanhã às 16 horas, um pouquinho mais cedo, para eu trazer o último pilar para você. Então, até amanhã. Tchau, tchau.